A minha história no rádio começou assim. Foi lá atrás, há um bom tempo, em 1979. O meu irmão, o J. Lopes, eu e ele, nós somos os dois irmãos do meio, de uma família de 4 filhos. Meu pai, Manuel José Lopes, um pensador e comerciante, e minha mãe, dona de casa, Dona Cecília. Na época, eu tinha uma voz muito verde ainda, e o Jota já havia passado por um grande treinamento, já havia falado muito nesses carros de som, que na verdade é uma modalidade bastante antiga, né? E ele já estava com aquela tendência em se encaminhar para o mercado radiofônico. Visitava as emissoras da região, Rolândia, Astorga, Porecatu e Londrina. Acabou acertando para trabalhar em Londrina, veio para cá e sempre me incentivando. E eu ainda com a voz muito verde, treinando todos os dias para melhorar, especialmente treinando a dicção, porque havia muitos problemas relacionados à ortoépia. Isso você vai adquirindo experiência com o passar do tempo e com os treinamentos. Eu treinei aproximadamente 3.000 horas antes de entrar efetivamente para o rádio. E uma curiosidade é que enquanto eu treinava em minha cidade, Jaguapitã, uma cidade próxima a Londrina, fica a 60 quilômetros daqui, pouco menos. Enquanto eu treinava, o Taperinha, que trabalhava na prefeitura, tinha um jipe e passava lá em casa, às tardes, porque eu estudava de manhã, ele passava à tarde, para a gente fazer os anúncios nas ruas. No carro de som, no caso, era um jipe. E eu fiz isso durante um bom tempo. E em 1979, meados de junho, eu fui para Rolândia visitar o pessoal da Rádio Cultura. Na época, trabalhavam lá o Inho Miranda, o Silveira Neto, o Alberto José. E eu me lembro que, ao chegar na rádio, eu fui atendido pelo Silveira Neto, que vira e mexe ia para Jaguapitã porque era o tempo das discotecas, né? E ele ficou muito feliz por eu ser de Jaguapitã e por estar lá. Ele perguntou o que eu fazia em Jaguapitã. Aí eu disse que treinava, porque eu gostava muito de rádio, e falava no som do Jeep, com os comunicados da prefeitura, normalmente notas de falecimento e outros anúncios da própria prefeitura comunidade. Ele perguntou se eu sabia ler. Aí eu disse que sabia, até porque eu treinava muito, né, naquela época, lia tudo, jornais, livros, revistas, a Bíblia, enfim. Ele me deu uma lauda com 3 notícias ou 4 notícias, não me lembro direito. Pediu para eu gravar que ele gostaria de ouvir. Entrei no estúdio, gravei. Na verdade, a minha voz naquela época era uma voz um pouco verde. Mas a minha leitura já era boa, já era uma leitura que tinha um dinamismo importante. Quando ele ouviu, ele não ficou impressionado com a voz, embora tenha achado a voz legal, mas ele ficou impressionado, Silveira Neto, com o meu ritmo de leitura, com a forma com que eu lia e pronunciava as palavras. Perguntou se eu não gostaria de trabalhar na Rádio Cultura de Rolândia. Eu disse que sim. Então ele chegou para o diretor, que era o Silvio Zagabria, naquela época, e disse que no dia seguinte, a partir do dia seguinte, eu passaria a apresentar os boletins e ao meio-dia o correspondente Cultura junto com o Silveira. E assim foi durante 3 meses. O pessoal das cidades vizinhas, às vezes cidades próximas, em outros momentos não tão próximas, tinha um sonho de contratar o Silveira, porque na época ele tinha um programa chamado Show da Tarde, me parece, que culminava com a música da minha vida, e tinha muita audiência na região.
por conta dessa audiência, ele era convidado a estar aqui, a colar, a trabalhar na Rádio X ou Y. E eu me lembro que um dos convites foi feito a ele para a inauguração de uma rádio em Faxinal chamada Rádio Clube de Faxinal. Ele não tinha a intenção de se mudar de Rolândia e perguntou se eu gostaria de inaugurar essa rádio. Aí eu fui. Isso foi outubro de 1979. Fui contratado para trabalhar em Faxinal, tinha 15 anos de idade na época. Para mim, foi uma alegria grande, uma experiência totalmente diferenciada. Foi até um sucesso, né, para aquele momento em Faxinal. Muito bom, fiz muitos amigos, uma socialização importante, um modo de vida diferente, morando sozinho. Foi muito bom. Na sequência, isso me parece que em janeiro do ano seguinte, 1980, eu fui convidado, olha só, já começaram as promoções. Fui convidado para trabalhar na Rádio Arapongas, do Sidnor Pessoa, que aliás está lá até hoje. Saí de Faxinal, porque eu tinha interesse em morar mais no norte do estado, mais próximo aqui de Jaguapitã. Aí eu vim para trabalhar na Rádio Arapongas, do Sidnor Pessoa. Trabalhei acho que durante 2 meses e, na verdade, o Sidnor não gostou muito do meu trabalho quando eu estreiei, até porque ele tinha uma visão bastante diferenciada do rádio. Ele estava vindo de São Paulo, da Rádio Bandeirantes, com um padrão profissional muito diferente do padrão profissional da época, aqui no Paraná, especialmente do meu padrão, que eu estava começando. Era muito curioso, mas estava começando. Me lembro que me desliguei da Rádio Arapongas, fiquei um tempo parado, e o João Vrena me convidou para gravar algumas coisas para a Rádio Atual Guairacá de Mandaguaí. Aí eu fui para lá, realmente gravei várias coisas na Atual Guairacá de Mandaguaí, e na sequência eu fui convidado para trabalhar em Iporã, que fica na região noroeste do Paraná. Lá em Iporã eu fiquei durante 1 ano. E como você sabe, em rádios menores, você faz de tudo. Faz notícia, faz programa eclético, faz programa esportivo, você redige, você faz diversas coisas. Faz reportagem, coberturas, inaugurações, enfim. E foi isso o que eu fiz até que culminou com a minha saída em 1981 da Rádio Cultura de Iporã e a minha vinda para Londrina. E aqui em Londrina eu tenho uma outra trajetória, uma outra história que eu vou contar para vocês numa outra oportunidade sobre a minha vinda para Londrina e como se processou, o que eu fiz aqui e como foi um período de 7 anos vivendo e trabalhando em Londrina. Vou contar tudo para você. Mas ainda com relação ao início do meu trabalho profissional, ao treinamento, foi um treinamento assim bastante árduo, porque a voz era verde e a dicção tinha um certo problema com relação aos defeitos, conhecimento correto das palavras era um conhecimento parco, a interpretação do texto era uma interpretação que deixava muito a desejar, e é óbvio que são detalhes que, se você tem um professor, alguém para ensinar, tudo fica muito fácil. Se você não tem quem ensine, complica bastante, porque você precisa dar uma de autodidata e ir aprendendo tudo sozinho. Eu confesso a você que o aprendizado sozinho ele demanda muito mais tempo. O curso de locução e interpretação para rádio e TV, que eu ministrei desde 2002, aí houve uma pausa e agora em 2017 eu pretendo voltar com o curso. É muito legal que profissionais da voz, de um modo geral, participem do curso, porque dá um plus importante na carreira. O que você aprenderia, por exemplo, em 10 anos de atividade, você tem a oportunidade de aprender em apenas 6 meses de curso. Então, é um plus muito importante, tanto para profissionais, quanto para pessoas que pretendem iniciar na carreira
ou ainda para quem tem a voz como instrumento de trabalho. Então, é isso aí, o começo da carreira é um começo parecido com o de muita gente, de sofrimento, de luta, de batalha, de corridas atrás, e nunca é tão fácil quanto a gente imagina. Este foi o meu começo. Então, as 3 rádios que eu trabalhei no início da minha carreira foram a Rádio Cultura de Rolândia, a Rádio Arapongas, a Rádio Atual Guairacá de Mandaguari, que foi só uma passagem, nem considero como tendo trabalhado lá, mas para gravação, e, por último, nesta primeira leva, a Rádio Cultura de Iporã, no noroeste do estado. A partir daí, você já sabe que a gente é picado, não é, pelo bichinho do rádio, pelo vírus do rádio. Você se apaixona de um jeito que não para mais de trabalhar. E ao longo dos anos eu fui percebendo que eu havia nascido mesmo, era para fazer rádio, para me comunicar com as pessoas, para levar informação, para levar entretenimento e, é claro, levar também um pouco de felicidade às pessoas. Nem que seja a felicidade por um instante. A gente vai continuar com esse papo e eu vou dar continuidade contando para vocês como é que foi a minha vinda para Londrina. É isso aí, gente.